2015. Vamos começar o nosso talk show com o Felipe Colpo. Eu quero saber se tem alguém aqui de primeira vez, na verdade. Ele eu já conheço, né? Não é a primeira vez também. Então, vou explicar sobre a Sinvex e a Conscienciologia, brevemente. A Associação Internacional da Inversão Existencial, ou a Sinvex, é a instituição conscienciocêntrica que concentra os conhecimentos teáticos, ou seja, teóricos e práticos, da técnica da inversão existencial. É uma instituição sem fins lucrativos e embasada no trabalho voluntário. A Conscienciologia é a ciência que estuda a consciência de modo integral, holossomático, ou seja, abrangendo todos os corpos, né, o corpo mental, o emocional, o energético e o físico. E é multiexistencial, multidimensional e multimilenar. Adota o princípio da descrença, ou seja, né, não acredite em nada, procure ter as suas experiências pessoais. E o Felipe, falando um pouquinho aqui do nosso Felipe, ele é psicólogo, voluntário da Conscienciologia desde 1996, professor de Invexologia desde 2005, cofundador da Sinvex e do campo de Invexologia e coautor do livro Inversão Existencial. Então, Felipe, seja bem-vindo, né? Muito obrigado. E começando aqui, o que é a inversão existencial? Você pode explicar para a gente essa... Bom, primeiramente, aí, boa noite a todos, boa noite à plateia, boa noite a quem está acompanhando a gente a partir do vídeo. A inversão existencial ela é uma técnica onde a gente coloca que ela é uma técnica evolutiva, ou seja, uma técnica para a gente evoluir, uma técnica para a gente melhorar nosso rendimento consciencial, uma técnica para a gente se melhorar, uma técnica para a gente caminhar. De modo geral, a gente pode falar, dentro até da psicologia, se fala muito isso, a gente tem técnica hoje para tudo, né? A gente vai ter técnica dentro da psicologia, por exemplo, para trabalhar transtornos, a gente vai ter técnicas dentro da engenharia para construir prédios, construir instrumentos, enfim. A gente tem técnica para tudo hoje no nosso dia a dia. Porém, muito pouco se fala dentro da nossa sociedade em relação a uma técnica que permita a pessoa otimizar o modo de vida dela para se melhorar. Normalmente, as técnicas que a gente percebe, elas são muito específicas para determinados projetos, porque uma técnica é um modo mais otimizado de fazer alguma coisa, né? Mas uma técnica evolutiva seria uma técnica ou um modo mais otimizado para a gente caminhar, para a gente evoluir, para a gente se melhorar. Então, a inversão existencial é uma técnica que propõe à pessoa determinadas estratégias, determinados instrumentos, determinadas metodologias que possibilitem ela caminhar mais rápido. De modo bem generalista, a Invex é uma técnica que propõe um planejamento de vida desde a juventude, ou seja, de modo prévio, de modo antecipado, que permita a pessoa fazer um delineamento, fazer um caminho, estruturar um passo a passo de como ela vai executar, como ela vai construir metas, estratégias e realizações que sejam assistenciais aos outros. É muito comum a gente escutar dentro da sociedade que o jovem ele precisa de maior maturidade para fazer as coisas, que o jovem não está pronto, que a juventude é um período de vida para a gente errar. E a inversão existencial ela vai colocar justamente o contrário, que o jovem ele já tem condições, justamente por essa questão que você falou da conscienciologia, do entendimento que a consciência é muito além desse corpo físico, que a consciência ela tem múltiplas vidas, que a consciência já teve múltiplas experiências, e por consequência tem vários atributos. O jovem ele já é dotado de capacidade para fazer algo para a sociedade, para fazer algo de benéfico aos outros, para doar aquilo que ele tem de qualificativo, de qualificação para as demais pessoas. Só que a gente pode tanto fazer essa assistência, tanto fazer esse trabalho de um modo intuitivo, ou seja, a pessoa simplesmente vai trabalhando, vai assistindo, vai ajudando as demais pessoas de um modo intuitivo, e ela pode ter um resultado positivo ou não. Porém, quando a gente busca fazer qualquer coisa, se a gente se organizar antes, a tendência é que a gente tenha um resultado maior. Então, a inversão existencial é uma técnica que propõe esse planejamento antecipado do trabalho assistencial que o jovem vai se propor fazer ao longo de toda a vida. Então, é uma metodologia que visa a otimização da vida, a otimização do dia a dia, a otimização dos afazeres, da organização que a gente faz no nosso dia a dia, em função do trabalho assistencial que a pessoa se propõe a fazer
desde a juventude, só que não é uma técnica só da juventude, é uma técnica que começa na juventude e a pessoa vai levar ao longo de toda a vida para fazer esse trabalho. De modo bastante generalista, é mais ou menos... Bem generalizado. Bem generalizado, exatamente. Muito bem. A gente está no bate-papo descontraído, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade também, por favor. Então, continuando, só para saber o teu histórico, né? Você é o exemplo, né, da inversão existencial. Como que você iniciou a aplicação da técnica? Como foi para você? Eu conheci a Conscienciologia através dos meus pais. Meus pais, eles eram voluntários da Conscienciologia e em 96 eu fui numa primeira palestra da Conscienciologia em Criciúma, Santa Catarina. Fiz a palestra, apesar de eu conhecer a Conscienciologia pelos meus pais, foi um processo que foi crescendo, porque foram temas que sempre me interessaram, em virtude de trabalhar com essas temáticas dentro de casa, assistência, bioenergia, como se qualificar, como melhorar. Eu participei antes de Rosa Cruzes, participei de Espiritismo, participei de Reiki, fazia pesquisa com cristais, fazia pesquisa com pirâmides dentro de casa para trabalhar energia. E até que chega um momento que a minha família conheceu a Conscienciologia, começou a fazer determinadas atividades e eu fui. E quando eu fui na primeira palestra da Conscienciologia, aquilo assim fez muito sentido. Fez mais sentido, apesar de todas as outras linhas que eu participei de um modo iniciante, né? Aquilo para mim era interessante e eu praticava, vivenciava, mas não chamou tanto atenção como chamou a Conscienciologia. Então eu conheci a Conscienciologia, eu tinha 11 anos, em 1996, e a partir dali a primeira coisa que eu quis foi começar a voluntariar, fazer parte dessa equipe, fazer parte desse trabalho. Então, isso não foi uma iniciativa só minha família também tinha esse interesse. Eu já era voluntário em Criciúma, mas Criciúma era uma cidade que ainda tem poucas atividades, então a gente se mudou para Porto Alegre para poder participar de um modo mais diário do processo da Conscienciologia, dentro do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o IPC. Então, em julho de 96, eu comecei a voluntariar e fazer os cursos. E dentro desses cursos da Conscienciologia, o tema que sempre me brilhava os olhos era a inversão existencial. Por quê? Porque era o tema que falava, você tem um modo de ser completista. Então, é importante a gente esclarecer esse conceito. Quando a gente fala de uma técnica de vida, nós estamos falando de uma técnica para realizar um trabalho assistencial, como eu falei antes. Essa técnica de vida ela é muito indicada, ela é muito importante para aquelas pessoas que reconhecem que passaram pelo curso intermissivo. O que significa isso? Dentro da Conscienciologia nós vamos ter, então, vários períodos, várias vidas, né? Porém, nós temos também os períodos entre uma vida e outra. Ou seja, entre uma vida e outra, a consciência, a personalidade, o self, continua se manifestando, continua vivenciando, continua tendo sua trajetória. É uma pessoa que dentro de um processo aí, dentro da sua vida, se ela tem interesse em se qualificar, em se melhorar, é normal, é lógico, que também no período entre uma vida e outra, esse processo de querer se qualificar também se perpetue. Essas pessoas que buscam se qualificar, buscam se melhorar extrafisicamente, ou seja, fora do plano físico, fora da dimensão intrafísica, com mais lucidez, com maior visão de conjunto, pode passar pelo aquilo que a gente chama de curso intermissivo. Intermissivo é intermissão, ou entre uma missão e outra, ou entre uma vida e outra. Então, esse curso intermissivo, período intermissivo todo mundo passa, mas o curso intermissivo é aquelas pessoas que passam por uma qualificação de preparação da próxima vida intrafísica, da próxima vida humana, próxima vida física. Eu costumo falar muito assim, é muito comum a gente, fazendo uma analogia, as pessoas, por exemplo, fazem viagens e por vezes essas viagens não dão certo, foram mal organizadas, foram mal planejadas, então tem problema no translado, tem problema no hotel, vai nos locais, os locais não são aquilo que ela esperava, enfim, ela volta frustrada. Porém, muitas vezes ela não reflete o porquê que aquilo deu errado. E ela faz uma outra viagem para um outro lugar, seguindo a mesma metodologia, ou seja, fazendo as mesmas coisas, simplesmente mudando o local. Isso é a tendência daquela pessoa que não reflete e não planeja. Porém, há aquela outra pessoa que ela pode fazer uma viagem, essa viagem pode também não dar muito certo, e ela para para pensar o que ela fez de errado, e o que ela tem que fazer na próxima viagem ser alguma coisa melhor, mais prazerosa, que ela tenha um maior índice de felicidade, de aproveitamento.
A gente pode fazer exatamente essa mesma analogia em relação ao curso intermissivo. As viagens podem ser as vidas intrafísicas. E esse período entre uma vida e outra a gente chama de período intermissivo. Então, nem todo mundo vai ter interesse em querer fazer uma avaliação do que errou, do que acertou, de quais são seus talentos, de quais são seus defeitos. E isso é o que faz a pessoa não passar pelo curso intermissivo. Do mesmo modo que quem passa pelo curso intermissivo não é uma pessoa que foi escolhida ou que teve a sorte, mas é simplesmente uma continuação das tendências naturais. Então, uma pessoa que passa pelo curso intermissivo, ela estrutura uma vida intrafísica mais organizada. E muitas vezes é aquilo que o jovem, na adolescência ou na juventude, ele tem aquele senso de realização de alguma coisa. Eu não vim aqui só para nascer, crescer, casar, ter filhos, ter uma vida profissional, fazer dinheiro, envelhecer e morrer. Tem que ter alguma coisa além disso, tem que ter algum sentido mais que isso. Isso pode ser o senso do curso intermissivo. Algumas memórias, algumas sensações que vincam no curso intermissivo e a pessoa acaba chegando aqui com essa informação que não é muito nítida, que não é muito clara. Então, para aquelas pessoas que têm esse senso de realização, que sentem que tem que fazer algo além de simplesmente ter uma vida profissional de sucesso, uma vida familiar de sucesso, uma vida afetiva de sucesso, a inversão existencial ela se encaixa porque ela é uma metodologia estruturada para a pessoa que quer organizar a sua vida em função de uma realização existencial. Então, quando eu compreendi que a inversão existencial era uma ferramenta para fazer que casava com aqueles anseios que eu tinha, que era, eu vim aqui fazer alguma coisa, essa técnica brilhou nos meus olhos e fez eu querer entender, estudá-la, né, obviamente, entender como é que ela funciona e, principalmente, entender a metodologia de aplicação. E quando nós falamos de uma técnica, nós falamos de um instrumento. E não tem como eu usar um instrumento de um modo correto, né, de um modo mais otimizado, se eu não sei como é que funciona esse instrumento. Então, uma das coisas sérias que eu vejo que o inversor deve fazer é entender essa sistematização metodológica da inversão existencial para conseguir aplicá-la de um modo eficaz. Isso é um pouquinho assim do meu histórico, como eu conheci a Conscienciologia e o que eu vejo da inversão.